Oferecimento. Sempre vida por você. Fone 3284-7107. Bem, amigos do AquiAgora.net, nós hoje apresentamos mais uma entrevista do quadro Em Conexão. Vamos conversar com o advogado Leandro Marcondes da Silva, ele que é presidente do Observatório Social de Marechal Cândido Rondon. Leandro, para começarmos a nossa conversa, antes de mais nada, faça uma autoapresentação sua, fale das suas origens, da sua formação e também os caminhos que percorreu até se tornar o presidente do Observatório Social. Olá, Jadir. Bom, eu sou natural de Curitiba, da capital, e passei minha infância em Cascavel, Paraná, e posteriormente isso aos 13 anos, estou praticamente há 17 anos aqui em Marechal Cândido Rondon. Estudei em Toledo, minha formação é Direito, antigamente era Ciência Jurídica, hoje é conhecido como Universidade de Direito, pela Unipar de Toledo. Em 2007 foi minha formação, sou pós-graduado em Direito Público em 2008. Em 2009, então, fiz a pós-graduação de Direito e Processo do Trabalho. Atuo como advogado há 4 anos aqui em Marechal Cândido Rondon, nas áreas cíveis e trabalhista, e há mais de 2 anos eu sou voluntário do Observatório Social de Marechal Cândido Rondon. E então, por essa afinidade que já estamos nessa luta do Observatório a esse período, eu fui convidado então a ser presidente e aceitei a proposta de conciliar então essa atividade jurídica com a presidência do Observatório Social, e fui o primeiro presidente eleito dessa entidade. E o Observatório Social? Conte um pouco da história dessa entidade a nível de Brasil e também aqui de Marechal Cândido Rondon. É muito importante esse fator histórico para todo cidadão conhecer o que é ou como se formou o Observatório. Inicialmente, então, foi criado em Maringá, através da SER, Sociedade Eticamente Responsável. Em 2003 foi essa criação. Posteriormente, então, veio o Observatório Social. A ideia do Observatório foi criada depois. Foi em 2003 foi a SER, em 2006 foi o Observatório, a criação da ideia dos moldes, nas bases que existe hoje. Foi criado então pela função de acompanhamento e observação do erário público, dentre outras atividades de conscientização política e cidadã também. O Observatório Social do Brasil, então, a princípio era em Maringá. Hoje, atualmente, depois desse primeiro encontro de 2012, passou a ser a filial em Curitiba. E o Observatório tem sempre essa função de monitorar, não gostamos de dizer fiscalizar, porque a fiscalização é dado aos entes judiciários e específico para fiscalizar. O Observatório observa, então, o que o ente administrativo está fazendo, como ele está aplicando o dinheiro público, para que, então, que se faça sugestões e ponderações a respeito de algumas eventuais irregularidades que possam ocorrer dentro de licitações e na aplicação do dinheiro público. E, Leandro, quais são os procedimentos? Qual que é a ordem dos trabalhos do Observatório a partir do momento que se observa algum índice de irregularidade? Primeiramente, então, é oficiado o ente licitante, requerendo cópias do processo licitatório. Posteriormente a isso, se há algum indício de irregularidade, o Observatório retorna a oficiar esse mesmo ente licitante para que ele sane essa irregularidade. Não sendo sanada a irregularidade, então é feito um requerimento para a Câmara de Vereadores, que é o órgão fiscalizador então, da Prefeitura, do município. E então a Câmara de Vereadores, não tomando as necessidades cabíveis a eles, é direcionado um ofício ao Ministério Público. E posteriormente o Ministério Público faz a denúncia e pratica o ato conforme demanda o seu cargo. E o trabalho do Observatório, ele termina aí a partir do momento
que foram notificados, avisadas todas as instâncias fiscalizadoras do poder público? Exatamente, o observatório repassa, então ele não tem como sanar o problema, o observatório repassa para as entidades competentes a situação para que analise e regulamente então a situação verificada. Observatório Social de Marechal Cândido Rondon, como é que está hoje a sua estrutura, o pessoal que trabalha internamente e também a estrutura de voluntários? Como é que está isso? Está suprindo a demanda de trabalhos do observatório? Bom, o observatório foi fundado aqui em Marechal Cândido Rondon há 2 anos e a partir desses 2 anos, desde a fundação, então ele conta com 24 entidades fundadoras e uma entidade fundadora que é a Cimacar, que o observatório tem sua sede dentro da Cimacar desde sua fundação. Dessas entidades fundadoras contam também com 35 voluntários que são pessoas idôneas, sem filiação partidárias, que se propuseram então a auxiliar os trabalhos, as atividades do observatório no bem comum, bem social do nosso município. E conta também com uma funcionária e 2 estagiários. A princípio nós estamos estudando a possibilidade de contratar mais um funcionário. E a manutenção do Observatório Social é feita por meio de doações. Nós gostamos de chamar de mantenedores, as pessoas físicas ou jurídicas que fazem as doações, porque dessa forma, sendo mantenedoras, o dinheiro é revertido para as atividades do Observatório, que se reverte então para o próprio município. E com relação aos mantenedores que você falou, a gente sabe que alguém precisa, as entidades, empresas precisam custear e manter as contas do observatório. Como é que está isso e está dando conta e como que as pessoas podem fazer que eventualmente tenham interesse em contribuir com o observatório, como que elas podem e devem proceder? Bom, o Observatório Social é uma entidade sem fins lucrativos que se mantém através somente de doações de pessoas jurídicas ou pessoas físicas. Atualmente o Observatório está numa situação financeira crítica que as pessoas que eventualmente não possam ser voluntárias e gostariam de auxiliar o Observatório Social, pode ser feito um termo de parceria, então, que o Observatório disponibiliza um boleto bancário para que essa pessoa ajude, contribua então com os trabalhos, com a evolução dos trabalhos do Observatório Social, de forma que para fazer a manutenção, a doação então, para que sejam efetivados esses programas que nós temos para o futuro do Observatório. Há poucos dias foi apresentado o 6º relatório quadrimestral do Observatório Social. Fala um pouco dos principais tópicos que nortearam esse relatório. Bom, primeiro que nesse ano o relatório quadrimestral começou a ser itinerante, então a gente, em parceria com as entidades fundadoras do Observatório, que são os Rotaries, os Lions, as lojas maçônicas, a própria Cimacar, Cicobi, Sicredi, nós estamos fazendo de forma itinerante para que o relatório quadrimestral seja nas entidades que possuem sede, que possuem o espaço amplo, para que cedie então esse nosso relatório quadrimestral. Com relação aos números do observatório, nós constatamos que houve uma relativa melhora nos números averiguados pelo observatório. Como, por exemplo, das respostas efetuadas dos nossos ofícios para a Prefeitura, nós obtemos cerca de 90% das respostas. Algumas não vieram satisfatórias, mas já há um grande avanço nos trabalhos do Observatório que demonstra que está tendo uma maior aceitação tanto do ente administrativo como do social também, que cobra, né, a Prefeitura por não estar respondendo os ofícios, os requerimentos do Observatório. E com relação ao nosso poder legislativo, nós temos também um número interessante que é o relativo ao aumento das diárias dos vereadores, que contando com despesas de combustível, inscrição de cursos e diárias dos assessores, chegou a quase R$75 mil de gastos em diárias para esses cursos feitos pelos vereadores e assessores. A questão das diárias dos vereadores é o ponto mais crítico, mais polêmico que o Observatório apontou até então? No Poder Legislativo, no momento, sim.
Você bem disse sobre o amadurecimento, a evolução que houve da aceitação do trabalho do Observatório Social aqui em Marechal Cândido Rondon. A gente que acompanhou desde o início percebeu que no início havia de fato uma resistência das pessoas que detêm o poder, que comandam o poder público no município de Marechal Cândido Rondon. E a gente percebe, pelas tuas próprias palavras, que houve uma evolução. Isso de fato está acontecendo? Houve um amadurecimento, sim. Atualmente, até o ano passado, tem muitos requerimentos feitos pelo Observatório que não foram respondidos pela Prefeitura, não foram concedidos as devidas editais e processos licitatórios ao Observatório, e atualmente então nós tivemos uma evolução para isso. Eu acho que, em princípio, foi mudado um pouco da mentalidade, porque no início se pensou que era um partido contra a administração atual que estaria fazendo esse movimento. Depois teve uma conscientização nesse sentido, que realmente foi cidadãos honestos, idôneos, que estavam por trás do observatório e verificando então os gastos dos entes públicos. Algumas pessoas que eram voluntários do Observatório Social acabaram deixando a entidade e se filiaram em partidos políticos. Isso, de certa forma, não prejudicou ou tirou um pouco da independência ou da liberdade de atuação do próprio Observatório Social? Eu creio que a independência em si não prejudicou o Observatório, mas que foi um grande peso para o Observatório algumas dessas filiações. Até estamos tomando algumas providências com relação a isso, que é estamos elaborando um regimento interno do Observatório Social, que dispõe lá que pelo menos tem que ser aguardado de 30 a 90 dias depois da saída do Observatório para que se filie então a partidos políticos, para realmente não ficar vinculado à imagem do Observatório a algum partido político. Bom, esse ano, novamente, nós temos eleições, é um ano de campanha política e fica o questionamento. A atuação do Observatório, ela se dá também, pode ocorrer também do ponto de vista eleitoral? O Observatório pode fiscalizar, pode atuar na questão eleitoral? Bom, o Observatório está com planos agora, nós estamos já estruturando, que é uma campanha do voto consciente. O objetivo dessa campanha é juntar todas as entidades, não só as fundadoras do Observatório, mas a entidade civil organizada em geral, para que participe dessa campanha, levando informação ao cidadão, ao eleitor, então, para que ele mesmo tome as suas providências e verifique o seu candidato, se ele está fazendo aquilo que foi realmente prometido ao município, para que o Observatório leve o conhecimento ao cidadão eleitor para o modo dele votar para o desenvolvimento do próprio município. Leandro, 2012 já está em andamento, mas quais são os principais projetos que o Observatório tem para o decorrer deste ano? Bom, Jardir, a princípio então vai se iniciar nas próximas semanas o projeto do voto consciente, como já dito, então, que vai reunir diversas entidades civis da organização civil municipal. E também nós temos o concurso de redação, que igualmente vai se desenvolver nesse quadrimestre, nesse semestre em diante. E temos também o Observatório Social na Expo Rondon. Todos esse movimento do Observatório, o foco da gestão em si é realmente o voto consciente, a conscientização cidadã, para que vote, chegue nas urnas e saiba votar corretamente no seu candidato que melhor escolher, melhor lhe agradar. Nós temos também alguns projetos que é levar palestra, conhecimento aos pequenos empresários em gerais, para de forma que se desmistifique então a licitação, para que o empresário entre da prefeitura com o objetivo de vender para a prefeitura, pois assim, dessa forma, quanto mais empresários houver participando de licitações, maior será a economicidade para os cofres públicos. Em síntese, são esses os projetos para 2012. Leandro, agradecer você por ter nos atendido no quadro Em Conexão, ter participado desse quadro no aquiagora.net, deixá-lo à vontade para fazer suas considerações finais e também falar como
que as pessoas que têm interesse em se tornar voluntários, o que elas devem fazer para poderem entrar no Observatório Social? Bom, para ser voluntário do Observatório, basta levar o RG, o título de eleitor, a se marcar na sede do Observatório, que lá será feita então a averiguação para ver se esse interessado realmente não tem nenhuma filiação partidária. Isso é feito através do site do Tribunal Eleitoral, em que é feita a pesquisa. Após essa pesquisa, então, é levado para votação dentro da entidade. Sendo favorável, então, verificando que essa pessoa não tem filiação partidária, nenhum vínculo, qualquer tipo de vínculo político, então essa pessoa é aprovada e, após aprovada, já pode participar das atividades do Observatório Social. Bom, gostaria então, finalizando, para agradecer a oportunidade de falar um pouco do Observatório Social, de levar o conhecimento ao cidadão em geral, especialmente o rondonense, sobre o Observatório Social. Agradecer você, Jadir, e o Aqui Agora .net por essa oportunidade, e gostaria de finalizar com as palavras do Arnaldo Jabor, que eu gosto muito, até utilizei no relatório quadrimestral, que diz o seguinte, que o Brasil precisa começar a explorar as suas riquezas, porque a pobreza já está cansada de ser explorada. Oferecimento Sempre Vida por você. Fone 3284-7107.